Pode chover, nem tô. Pode raiar o sol, que meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão, imperadores do meu coração. No céu surgiu e reluziu um show de cores. Brilhou, brilhou em poesia toda a magia da Imperadores. Conta a lenda que no fim do arco-íris há um pote de ouro. E você pode encontrar um grande tesouro que tem 40 anos de cultura popular. Ó, pequeno duende, a você ofereço o elo mágico do amor, aliança da amizade pela mão do Criador. E os árabes diziam que o mundo era uma branquidão sem fim. E Alá concedeu as 7 luzes o poder de embelezar, e aí verdejou a natureza, deu ao céu azul anil, entre flores violeta, amarelo, o sol surgiu, ao horizonte um laranja em tom sutil. Vá, mensageira, anunciar que se fará a profecia. Deixa o chumaré abençoar em 7 cores, dando a paz e alegria. Então, eu me lembro assim da minha infância, que quando estragava os guarda-chuva preto, e eu criava, dobrava, né, 10 centímetros, ali, 5 centímetros da parte inferior das hastes. E claro que ele dá um formato de um circo, né, óbvio, eu enterrava no chão e era o meu brinquedo predileto, assim. Né, eu viajava no circo, eu como dono do circo, eu como trapezista do circo, eu passava por todos os personagens do circo. E outro brinquedo que eu me lembro, assim, que eu brincava também, a gente morava num sítio, numa chacrinha, e eu fazia muita bateria de lata. Lata de cera, lata de óleo, lata de Nescau, eu montava assim, né, e ficava batucando, assim. Isso depois lá na frente eu fui saber, né, por que eu fazia aquilo. Eu sempre digo que eu tive 3 pais. Meu pai de origem, né, casado com a minha mãe, o Donaldo, e o seu João foi um cara que me criou, que vendia leite, que me levava na carroça quando eu tinha 2, 3 anos, assim, eu tive uma infância toda com ele. E essa passagem do Donaldo na minha vida foi meu primeiro emprego. Eu tinha 12 anos, e eu fui trabalhar num trailer. E o Donaldo saía para fazer as compras, e eu ficava batendo com uma tampinha de garrafa. Um dia ele chegou e disse pra mim, cara, eu vou te levar pra uma escola, sabe, porque tu tá sempre batucando. E eu saí tocando o instrumento. Na segunda noite de ensaio eu não tocava mais tamborim. Eu chamava a escola de samba num repinique sozinho. A arte fez parte da minha vida num momento da minha vida muito difícil. Eu fui usuário dependente químico, 17 anos da minha vida. Quando eu parei, que eu entendi o processo da clínica, depois de 3, 4 internações, que eu não precisei mais ir pra clínica, porque eu sabia o que eu tinha que fazer pra mim, né? Terminava um trabalho de arte, eu já tinha outro trabalho para ficar pensando. Isso me ocupava, sabe? Eu não tinha esse tempo para ir lá no bar, tomar uma cerveja, correr o risco de correr atrás de cocaína. Eu não tinha esse tempo, sabe? Eu tinha o tempo para ficar me viajando. Ó, isso aqui fazer, até construir as minhas coisas, que isso aqui foi tudo, né? A gente que construiu. Ali eu vou botar um poste, ali eu vou fazer um tiro, sabe? Então eu sempre tive isso, assim, eu me ocupei. E antes eu não tinha esse tempo, eu tinha tempo só para droga. Eu faço questão de contar essa história. Porque quando eu era drogado, eu não sabia que tinha cura. Porque todos os amigos que eu tinha naquela época morriam. Ou de overdose, ou de não sei o que, outro acidente de carro, mas tudo estava drogado. Então a gente não tinha essa informação da clínica, não era tão escancarado, sabe? E eu, depois da minha passagem pelas drogas, o talento fluiu em parte dobrada, assim. Parece que ele florou, parece que foi uma bênção de Deus, tá? Agora tu quer mesmo, então eu vou te dar tudo que tu precisa. E me deu. E eu fui lá pra praia numa amiga minha que também tem escola de samba, o Gigante da Hora, que é uma praia que eu faço lá na praia em Arroio do Sal. E me deitei numa rede. E fechei os olhos pra dormir. E dei uma cochilada uns 15 minutos. E acordei e o sol tava dando no meu rosto. Sabe aquele choque que a gente tem quando a gente sai do escuro e entra no claro, que tu fica meio assim, daí sabe, tu não te entende. E eu não me entendi naquele momento. E passou uns 10 minutos e voltou a imagem lá do sol no escuro. Eu pensei, cara, isso aqui dá um tema. O preto e o branco, o grande e o pequeno, o vermelho e o azul. Na hora, lá na praia, eu liguei pro meu temista, porque, como eu te disse, eu sei viajar, eu sei contar minha história pra ti. Eu não sei escrever minha história. Eu apagava as luzes do barracão e mandava eles abrir as portas.
E nós ligava o gerador do abre-alas, ligava os carros e saía com os carros iluminados. O que eu causava com isso? Para começar, quando eu abri a porta do barracão, já tinha umas 3, 4 mil pessoas esperando na frente para ver o que eu ia tirar para fora. Era incrível isso. E já, às vezes, o pessoal com batucada e sou imperador até morto. Isso já nos dava mais energia. E a gente fica muito emotivo naquele momento. Porque, assim, ó, a adrenalina de todo um pensamento, de todo um trabalho, de saber se vai dar certo, se isso vai funcionar, tá tudo ali, naquele momento ali, de abrir a porta, de chegar lá, de montar a escola, de desfilar. É ali que o bicho tá pegando. Me veio a imagem do meu pai. E eu disse pros guris, eu vou abrir a porta do barracão. E quando eu botei a mão na porta, alguém botou a mão no meu ombro. E eu achei que era os guris do barracão. Certo, né? Oba, vou te ajudar, alguma coisa que todo mundo me chama de boca lá. E eu olhei pra trás e não tinha ninguém. Com certeza ele tava junto comigo, desfilou comigo. No carnaval eles me chamavam de Silvio Louco. O Silvio Louco, quando entrou aqui agora, nesse barracão, sentiu saudade de todos aqueles amigos meus que não se encontram mais aqui no carnaval. Então a gente, num momento desse de pandemia, das pessoas todas, né, retidas, com várias restrições, a gente se sente, no mínimo, orgulhoso de poder entrar aqui. E eu, por ironia do destino, né, estou aqui dentro, né, fazendo essa palestra para vocês. Isso não tem preço. Eu vou contar um pouco para vocês da história, como é que sai um tema enredo da cabeça de um temista e da cabeça de um carnavalesco. Porque todo temista é carnavalesco e todo carnavalesco é temista. Então, primeira coisa, saber o tamanho da escola que tu vai fazer. Sabendo o tamanho da escola, tu vai estudar as coisas que tu acha mais importantes. Tem dois jeitos de fazer temas enredo. Tem um jeito de fazer um tema que é patrocinado, que é um tema que eu digo como louco engessado. Tinha um patrocínio, né? Alguma coisa em verba que ajuda a escola sempre. As escolas de samba estão sempre precisando de dinheiro, né? Então eu tento sempre nos meus enredos, quando eu fiz, independente de cidade, de personagem, ou a história de uma firma, né? Graças a Deus nunca peguei, que deve ser mais engessado ainda. Eu tentei modificar isso para o meu lado, para emoção. As pessoas que estão me assistindo têm o mesmo sentimento que eu, a gente é movido à emoção. Então, esses dois tipos de enredo. Daí tem um outro enredo, que é um enredo abstrato, lúdico, que é um enredo que eu imagino. Eu nunca me preocupei com jurado na minha vida, nunca me preocupei. Eu não tenho que me preocupar com jurado. Eu sou criador de um desfile, eu sou temista de um desfile, eu sou carnavalesco de um desfile. Quem tem que se preocupar com o jurado é quem faz a evolução da escola, quem cuida do mestre sala e porta-bandeira, o quesito deles, tu entendeu? Então, a minha parte tem uma preocupação, tem tema enredo, alegorias e adereço, né, que geralmente está casado com o temista e o carnavalesco. Mas o que a gente faz? Se tu atingir o público maior, a massa maior, se tu te emocionar eles, automaticamente tu vai estar emocionando o cara que está te julgando. Que daí ele está lá na cabine sentado, olha para a arquibancada, todo mundo gritando e todo mundo cantando e todo... Não, só um pouquinho, o bagulho do cara aí tá pegando fogo, né? Tu entendeu? Então eu sempre joguei nisso. Eu sempre joguei nessas coisas da emoção, do que eu sinto, porque eu sou movido à emoção. Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o carro alegórico que tu mais gostou de fazer? O carro alegórico que eu mais gostei de fazer foi um desfile do Império da Zona Norte. O enredo era sobre a história de Xangri-Lá. Nós fizemos um navio pirata que navegava nas águas aqui na viagem do enredo. E eu fiz um navio onde tinha umas cordas que os piratas se penduravam, tipo um cipó. E esse barco ele tinha uma saia de uns 2 metros de altura.
E eu fiz, eu acho que uns 1000 peixes ou 500 peixes, eu não me lembro mais, mas era bastante peixe. Pendurado pro fio de nylon, e embaixo as algas, tudo fundo do mar, e a gente molhou o carro todo de mangueira antes de sair pro desfile. Eu peguei o hidrante dos bombeiros aí, molhamos e lavamos ele. Quando chegou lá no desfile, o pessoal da transmissão me chamou e disse, cara, isso aí a gente não tinha visto ainda ninguém fazer. Ficou, assim, muito legal, porque a gente olhava assim, parecia que estavam tudo dentro da água lá mesmo. E as pessoas também, eu fiz de roupa que tivesse caído do navio, pirata, de vestida, e a gente abria uns buracos, ficava com a cabeça com as mãos para fora, assim, parecia que tinha, né, olhando no plástico, estava com a parte de dentro da água e aqui para fora pedindo socorro pro barco. Ficou muito legal, um carro muito legal. Eu já dormi, sonho com enredo? Eu já dormi, teve esse enredo que eu fiz aí dos opostos, que foi, já acordei numa situação que eu me imaginei dentro de um desfile. Tipo o desfile de Santa Maria, eu fiz um carro que era uma igreja que abria as cortinas e tinha casamento. No momento, a arquibancada via um casamento, depois a igreja fechava as cortinas em minutos e sumia todo mundo. Ficava a igreja vazia, só o padre perguntando, cadê o povo? E eu usei esse sonho naquele... Não que ele tenha virado o enredo todo, mas virou a parte do enredo. Mas, com certeza, vários sonhos viram enredo, né? Isso faz parte da história do carnavalesco. E também, depois que o carnaval está sendo confeccionado, fabricando, ele vira um sonho. E ele só se torna realidade no dia que a gente passa lá dentro, no desfile. Tenho dito para vocês assim, ó, a arte me ajudou a me recuperar. E este talento que Deus me deu, que eu consegui usar depois de toda essa minha história, eu soube valorizar. Valorize os seus amigos. Eu me emocionei quando eu entrei aqui, me emocionei quando eu vi as bandeiras Imperadores de Samba, onde eu escrevi minha história, Império do Sol, da onde eu saí, a origem da minha história. Valeu, obrigadão. Aliança da amizade pela mão do Criador. Ao pequeno doente você oferece o elo mágico do amor. Aliança da amizade pela mão do Criador. E os árabes diziam, que o mundo era uma branquidão sem fim. Olha ali, olha lá! E Allah, você deu as 7 luzes, o poder de embelezar. A igreja a natureza e deu ao céu a chuva new. Entre flores violeta, o amarelo sol surgiu. Ao horizonte um laranja tão sutil, a mensageira anunciar. E se para a profecia, deixa Oxumaré abençoar. Tem 7 cores dando a paz e alegria. A mensageira anunciar. E se para a profecia, deixa Oxumaré abençoar, tem 7 cores dando a paz e alegria. Pode chover vento, pode raiar o sol, que meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão.